Somente nos Estados Unidos da América, mais de 2.300 crianças são relatadas como desaparecidas todos os dias. Há várias razões que podem levar ao desaparecimento de uma criança. Muitos fogem de lares negligentes, outros são levados por membros da família sem guarda, e infelizmente há aqueles que são raptados por estranhos. Mas nem tudo são más notícias. Recentemente, vimos crianças desaparecidas por anos voltarem para casa, muitas das quais estão felizes em se reunir novamente com seus entes queridos. Junte-se a nós no episódio de hoje, enquanto examinamos 4 casos de crianças encontradas vivas anos após desaparecerem. Xiao Yun. Xiao tinha apenas 14 anos quando deixou a residência de sua família em Zhejiang, leste da China, após uma intensa discussão com seus pais. Pouco é documentado online na mídia ocidental sobre seu desaparecimento ou os detalhes de sua vida posteriormente, mas o que sabemos é que, enquanto a polícia estava verificando um café na internet na cidade de Hangzhou, em 20 de novembro de 2015, eles descobriram uma mulher de 24 anos usando uma identidade falsa. Questionamentos subsequentes levaram a jovem mulher a revelar que ela era Xiao Yun. Ela passou a última década de sua vida dormindo em cafés na internet e casas de banho. Ela se sustentava com doações de pessoas que a assistiam, jogar o videogame multiplayer Crossfire nesses cafés e às vezes trabalhava como caixa para ganhar um extra. Xiao disse aos investigadores que seus avós a criaram. O motivo do desaparecimento dela ainda é incerto, mas detetives online suspeitam que sua vida familiar não era agradável, visto que ela cortou relações com a família por uma década e usou uma identidade falsa para evitar ser rastreada pela polícia ou familiares. De acordo com o Daily Mail, ela disse à polícia: "Eu tive que fugir de casa antes, e naquela época, quando tentei pedir algum dinheiro ao meu pai, meus pais não me deram, dizendo que eu deveria estar mentindo. Então decidi fugir de vez." Ela passou um tempo em várias cidades ao longo dos anos. Foi multada em 1.000 yuans, pouco mais de 100 libras, ou $130 americanos por usar a identidade falsa. E a polícia entrou em contato com seus pais para que pudessem se reunir. Sua mãe disse à mídia que não havia mudado seu número desde que sua filha fugiu de casa, pois sempre esperava que um dia elas se reconectassem. Ela acrescentou: "Eu tenho uma personalidade teimosa e um temperamento curto, então eu costumava repreendê-la. Mas já se passaram 10 anos e agora ela é uma adulta. Eu nunca mais vou repreendê-la." Xiao Yun havia sido presumida morta até que foi encontrada, e seus pais até a removeram do registro de sua casa. Embora ela tenha se reunido com sua família, não está claro se ela tinha alguma intenção de voltar a morar com eles, e as atualizações sobre o caso têm sido inexistentes desde então. Jermaine Man, de 21 meses, foi visto pela última vez por sua mãe em junho de 1987. No dia 24 daquele mês, seu pai, Alan Man, sequestrou o menino durante uma visita programada em Toronto, Canadá. Man e a mãe de Jermaine, Lenith Man Lewis, haviam se separado no ano anterior. Lenith denunciou o desaparecimento de seu filho após Man não retornar com o bebê. Man usou certidões de nascimento falsas e outros documentos para que eles pudessem viver sob o radar, e Man adotou o nome Hailey de Souza. Seus documentos diziam que nasceram no Texas e se mudaram para Vernon, Connecticut. Jermaine cresceu com a impressão de que sua mãe havia morrido após o parto. O caso de Jermaine foi investigado por várias agências dos Estados Unidos da América, incluindo o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano, o Serviço de Delegados dos Estados Unidos da América e o Departamento de Segurança Interna,
além de divisões da polícia canadense. Por décadas, o paradeiro de Germaine permaneceu desconhecido. Sua mãe esperava e aguardava o dia em que os dois seriam reunidos, mas não foi até 2018 que o caso finalmente teve algum progresso real. Em agosto daquele ano, os investigadores iniciaram conversas com amigos e parentes de Mann que indicaram que ele teria fugido para Connecticut. Mais tarde, no mesmo mês, um especialista forense que trabalhava para o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas analisou uma foto de Mann antes do seu desaparecimento com o bebê e a comparou com uma de sua carteira de motorista de 2015 sob o nome de Souza. O especialista concluiu que os dois provavelmente eram a mesma pessoa. Em 26 de outubro de 2018, Mann foi preso em Vernon, Connecticut. A documentação que ele apresentou para solicitar uma unidade de aluguel em habitação subsidiada pelo governo federal foi sinalizada como falsa. Ele não morava com Germaine no período, e o local exato onde foi encontrado é incerto, mas investigadores o acharam são e salvo. Ele relatou aos investigadores que seu pai disse que sua mãe morreu após ele nascer. Ao ouvir que seu filho havia sido encontrado, Lynette disse aos repórteres as palavras: "Seu filho está vivo, nós o encontramos." Isso é de tirar o fôlego. O casal se reencontrou poucos dias após ele ser localizado. Mann foi acusado de fazer declarações falsas para obter habitação do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos. Em 2019, ele foi condenado a 18 meses de prisão por obter ilegalmente benefícios do governo dos Estados Unidos da América. Stephen Carter. Stephen Carter, vendedor de software de 34 anos, sempre soube que foi adotado. Seus pais sempre foram diretos sobre isso durante sua vida. Ele também sabia que foi adotado de um lar em Honolulu, Havaí, quando tinha cerca de 4 anos. Porém, com o passar dos anos, ele começou a questionar sobre seus pais biológicos. Que tipo de pessoas eram elas? Por que ele foi dado para adoção? Além disso, ele tinha dúvidas sobre sua certidão de nascimento. Foi criada um ano após seu nascimento e o listava como meio havaiano, apesar do fato de que Stephen, de cabelos loiros e olhos azuis, estava longe de se parecer com um nativo havaiano. Um dia, em 2011, Stephen decidiu navegar no site missingkids.com apenas para ver se poderia encontrar algo relevante. Ele não pretendia abraçar completamente a ideia de que poderia ser uma criança desaparecida, mas estava curioso para ver se havia alguma foto parecida consigo. Ele vasculhou as fotos de crianças relatadas como desaparecidas no Havaí nos últimos 34 anos e, eventualmente, se deparou com um pequeno menino, cuja imagem composta envelhecida tinha uma semelhança impressionante com ele. Stephen lembrou: "Meu primeiro pensamento foi, meu Deus, sou eu." O nome do bebê era Marcus Panama Barnes e ele tinha apenas 5 meses de idade quando desapareceu. Eles nasceram no mesmo local, com aniversários separados por apenas um dia. Stephen enviou a imagem para sua mãe adotiva, Victoria, que reconheceu seu filho na imagem composta na hora. Stephen lembrou que Victoria notou a semelhança, mas disse que não poderia ser ele, afirmando que o adotaram aos 4 anos. "Não há como você ter desaparecido aos 6 meses e nós conseguirmos te adotar legalmente aos 4 anos. Stephen expressou opiniões parecidas. Ainda curioso sobre seu passado, ele contatou a polícia de Honolulu, que realizou um teste de DNA. Um ano depois, os testes confirmaram que Stephen Carter era Marcus Panama Barnes. Entretanto, para Stephen, o mistério continuou. Ao investigar o passado familiar, ele descobriu que sua mãe, Charlotte Moriarty, desapareceu com ele em 1977, mudando seu nome, data de nascimento e a raça paterna. 3 semanas após o sumiço da dupla, o pai biológico os reportou como desaparecidos. Stephen acabou em um orfanato, enquanto sua mãe foi internada em um hospital psiquiátrico. A polícia nunca o localizou no orfanato,
pois ele recebeu um nome falso e ninguém soube que era uma criança desaparecida com um pai à sua procura. Victoria contou à ABC News, ela foi encontrada em uma casa onde não pertencia, nos disseram, e alguém chamou a polícia e eles a encontraram com o bebê. Após ser internada na instituição de saúde mental, ela informou que seu nome era Jane Amy e o do bebê, Tenzin Amy. Ela lhes forneceu uma data de nascimento errada por um dia. De forma estranha, Charlotte saiu do hospital posteriormente e sumiu sem pistas. Ela segue desaparecida. Embora sua mãe biológica tenha ido embora, Steven conseguiu entrar em contato com seu pai biológico, que morava no norte da Califórnia. Mark Barnes disse ao meio de comunicação, ele se apresentou por telefone e eu fiquei absolutamente, positivamente atordoado e surpreso. E nós apenas, em 1 hora de conversa, tentamos recuperar os 32 anos. Mark explicou que a mãe de Stephen frequentemente saía com ele, mas sempre acabava voltando. Ele afirmou que, embora nunca tenha parado de procurá-lo, deseja ter denunciado seu desaparecimento mais cedo. Ele acrescentou: "Não houve um dia sequer em que ele não estivesse em meus pensamentos." A dupla trocou telefonemas e cartas por anos, mas o abuso de substâncias de Mark Barnes tornou difícil para Stephen ter um relacionamento estável com ele. Mark faleceu em 2022, Wyoming 3, sem nunca ter encontrado pessoalmente a outra pessoa. Stephen lembrou de aprender com suas tias que sua mãe era uma alma livre. Charlotte e Mark se conheceram em uma praia cerca de 1 ano antes do nascimento dele. O relacionamento era marcado por muitas discussões devido às diferenças entre eles. Ele acrescentou que acredita que sua mãe biológica foi para a Ásia Oriental em busca de recomeço, onde acabou falecendo. Ele acrescentou: "Ela sempre quis se divertir e acho que ela conseguiu." Abdulaziz Khan. Abdulaziz Khan, conhecido como Aziz, tinha apenas 7 anos quando sua mãe, Rabia Khalid, o levou de sua casa em Atlanta, Geórgia, em 7 de novembro de 2017. Na época, o pai de Abdul Khan e Khalid, compartilhavam a custódia da criança após uma separação em 2014. Após a separação, Khalid se mudou de Nova Orleans, Louisiana, para Atlanta, por ter sido contratada em um novo emprego. Ela levou Aziz consigo e, aparentemente, ela e o pai dele faziam coparentalidade tranquilamente, com Abdul visitando o filho regularmente na Geórgia e às vezes o levando de volta para Nova Orleans para passar um tempo com a família extensa. No entanto, com o passar do tempo, a batalha pela guarda que ocorria entre os dois na Louisiana se tornava cada vez mais difícil. Chegou a um ponto em que Khalid parou de cooperar com as diretrizes do tribunal e ela alegou que o pai de Aziz era culpado de algum tipo de crime, embora o xerife do condado de Douglas, Darren Weekly, tenha dito aos repórteres que tais alegações foram descartadas pela polícia. O xerife declarou em uma conferência quando parecia que o pai iria obter a guarda total, que foi quando a mãe saiu com a criança. Em novembro de 2017, Khalid vendeu seu veículo. Seu novo marido, Elliot Blake Bourgeois, fez o mesmo. O casal desapareceu pouco depois, com Aziz em sua companhia. Após 2 anos, Khalid recebeu um mandado de prisão por sequestrar seu próprio filho, um crime grave. Os marechais dos Estados Unidos da América logo se concentraram no caso, enquanto os investigadores na Louisiana enfrentavam dificuldades para avançar. Em 2022, Mistérios Não Resolvidos apresentou o caso em um de seus episódios. Por anos, o paradeiro exato de Aziz e sua mãe permaneceu desconhecido. Não foi até 23 de fevereiro de 2025 que ele finalmente foi localizado no condado de Douglas, Colorado, quando a polícia foi enviada para uma casa na área de Highlands Ranch para investigar um roubo em andamento. O dono de uma casa vazia e à venda contatou as autoridades após notar várias pessoas invadindo ilegalmente a propriedade em suas câmeras de vigilância. Ao chegarem, a polícia descobriu um carro estacionado na entrada contendo 2 crianças pequenas. Logo depois, um homem e uma mulher saíram da casa.
Eles disseram às autoridades que eram associados do corretor de imóveis, mas os investigadores encontraram inconsistências em sua história. Eles também notaram que o casal estava muito nervoso e, mais tarde, concluíram que suas identificações eram falsas. 5 horas depois, a polícia descobriu a verdade. Um scanner de impressões digitais levado ao local identificou o Khalid. Pouco depois, a criança mais velha no carro foi identificada como sendo Aziz, que agora tinha 14 anos. Khalid e seu marido foram presos por acusações como sequestro em segundo grau, falsificação, roubo de identidade, invasão e fornecimento de informações falsas às autoridades. A fiança de cada um foi fixada em 1 milhão. Investigadores afirmaram desconhecer o tempo que eles estiveram no estado e como acabaram lá. Também não está claro para o público se o segundo filho é um filho biológico do casal. Em relatórios recentes, as autoridades afirmaram que não sabiam o que o casal estava fazendo na casa vazia. Posteriormente, eles executaram um mandado de busca para vasculhar a propriedade onde a família morava. O xerife Darren Weekly, do condado de Douglas, acredita que os 2 filhos foram orientados sobre como agir com a polícia. Quando as autoridades se aproximaram do par no veículo, eles imediatamente chamaram por Khalid e Bourgeois. Os investigadores afirmaram que as circunstâncias da vida de Aziz no Colorado são incertas. Não foi informado se ele frequentava a escola ou usava um nome falso na época, mas observaram que os 2 filhos pareciam saudáveis e em boas condições. Diversos documentos foram encontrados no veículo e estão sob investigação. O caso ainda está em andamento. As autoridades estão pedindo a qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de Aziz nos últimos 7 anos para entrar em contato com o Metro Denver Crime Stoppers no número 720-913-7867. E aí você tem os fatos. Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo, curta o vídeo e inscreva-se no canal para apoiá-lo. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.